Seja bem-vindo ao canal. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no NAL para receber mais novidades de programação. Nesse vídeo vamos falar sobre a diferença entre as duas linguagens, Java e JavaScript. Java e JavaScript são duas linguagens de programação distintas com propósitos e características diferentes. Embora compartilhem algumas semelhanças superficiais em sua sintaxe, devido ao nome JavaScript, elas são conceitualmente diferentes. Aqui estão as principais diferenças entre as duas. Java. Java é uma linguagem de programação versátil, geralmente usada para desenvolvimento de aplicativos de desktop, aplicativos móveis, Android, sistemas embarcados, servidores e aplicações empresariais. É uma linguagem fortemente tipada e orientada a objetos. JavaScript é uma linguagem de script de alto nível voltada principalmente para desenvolvimento web. É amplamente usada para criar interações dinâmicas em páginas web e aplicativos web, controlando o comportamento do cliente no navegador. Ambiente de execução. Java. Os programas Java são executados em uma máquina virtual Java, JVM, que permite a portabilidade entre diferentes plataformas. O código Java é compilado para um bytecode intermediário que é interpretado pela JVM. JavaScript é executado nos navegadores da web. Cada navegador possui um mecanismo JavaScript incorporado, como o V8 no Google Chrome, para interpretar e executar o código JavaScript nas páginas web. Paradigma de programação. Java é uma linguagem orientada a objetos, onde tudo é um objeto, e os programas são construídos usando classes e objetos. JavaScript, embora seja fortemente influenciado pela programação orientada a objetos, JavaScript também suporta programação imperativa e funcional. Permite a criação de objetos e também pode ser usado sem a criação explícita de classes. Tipagem. Java é uma linguagem fortemente tipada, o que significa que você precisa declarar explicitamente os tipos de variáveis e os tipos são verificados em tempo de compilação. JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, o que significa que você não precisa declarar explicitamente os tipos de variáveis e os tipos são verificados em tempo de execução. Sintaxe. Java possui uma sintaxe mais rigorosa e estruturada com ênfase em chaves, ponto e vírgula e uso obrigatório de tipos em declarações de variáveis. JavaScript possui uma sintaxe mais flexível e menos rigorosa, com o uso de chaves, mas também permitindo o uso opcional de ponto e vírgula e tipagem dinâmica. Em resumo, Java é uma linguagem de propósito geral, mais voltada para aplicativos de grande porte corporativos, enquanto JavaScript é amplamente utilizado para o desenvolvimento web e aplicativos que rodam em navegadores. Embora compartilhem um nome similar, suas semelhanças se limitam principalmente à sintaxe básica, mas são distintas em seu propósito, ambiente de execução, paradigma de programação e tipagem. Função da linguagem Java. Em Java, as funções são chamadas de métodos. Os métodos em Java são blocos de código que executam uma tarefa específica e podem ser invocados em diferentes partes do programa. Eles são usados para dividir a lógica do programa em partes menores e mais gerenciáveis, facilitando a reutilização de código e a manutenção do software. Abaixo estão algumas das principais funções dos métodos em Java. Modularização. Os métodos permitem dividir um programa em partes menores e mais gerenciáveis, o que ajuda a tornar o código mais organizado, legível e fácil de manter. Reutilização de código. Ao definir métodos para realizar tarefas específicas, você pode reutilizar o mesmo código em diferentes partes do programa, evitando a repetição e melhorando a eficiência do desenvolvimento. Abstração. Os métodos permitem que você abstraia a complexidade de certas operações, fornecendo uma interface simples para realizar tarefas complexas. Encapsulamento.
Os métodos podem ser usados para encapsular o comportamento e os dados de uma classe, permitindo que eles sejam acessados e modificados de forma controlada. Organização. Os métodos ajudam a organizar o código em blocos funcionais, facilitando a compreensão e a depuração do programa. Passagem de parâmetros. Os métodos podem receber argumentos, parâmetros, que permitem que eles sejam personalizados para diferentes situações e dados. Retorno de valores. Os métodos podem retornar valores, o que é útil para calcular resultados ou obter informações de uma função. Abstração de dados. Os métodos permitem que você manipule dados internos de uma classe, ocultando sua implementação específica e fornecendo apenas a interface necessária para o uso externo. Facilitar a legibilidade. Através da criação de métodos com nomes significativos, você pode tornar o código mais legível e compreensível. Facilitar a manutenção. Ao usar métodos para dividir a lógica do programa em partes menores, a manutenção do código se torna mais fácil, pois você pode fazer alterações em uma função específica sem afetar o restante do programa. Essas são algumas das principais funções dos métodos em Java. Eles desempenham um papel fundamental na estruturação e organização de programas em Java, tornando-os uma linguagem de programação poderosa e versátil. Função de JavaScript. Em JavaScript, as funções são blocos de código que podem ser chamados e executados para realizar tarefas específicas. As funções em JavaScript desempenham um papel fundamental no desenvolvimento web, especialmente quando se trata de manipulação do DOM, modelo de objeto de documento, e criação de interações dinâmicas nas páginas da web. Abaixo estão algumas das principais funções das funções em JavaScript. Executar ações. As funções permitem que você agrupe um conjunto de instruções e execute-as quando necessário. Isso é útil para evitar repetição de código e melhorar a legibilidade do programa. Manipulação do DOM. JavaScript é frequentemente usado para interagir com o DOM, permitindo que as funções sejam usadas para modificar o conteúdo, estilo e comportamento das páginas web. Event Handling. As funções são frequentemente usadas para lidar com eventos, como cliques de mouse, pressionamentos de teclas, envio de formulários, entre outros. Esses eventos podem desencadear a execução de uma função específica. Validação de formulários. JavaScript pode ser usado para validar os dados inseridos em formulários antes de enviá-los para o servidor, ajudando a melhorar a experiência do usuário e evitar a submissão de dados inválidos. Animar elementos. Por meio de funções, é possível criar animações e transições, tornando as páginas mais dinâmicas e atraentes visualmente. Reutilização de código. Assim como em outras linguagens, as funções permitem reutilizar o código em diferentes partes do programa, melhorando a eficiência do desenvolvimento e facilitando a manutenção. Criação de objetos. JavaScript é uma linguagem orientada a objetos, e as funções podem ser usadas para criar objetos e classes personalizados. Manipulação de strings e arrays. Funções em JavaScript podem ser usadas para manipular strings e arrays, permitindo a realização de tarefas como concatenação, busca, ordenação, entre outras. Trabalhar com assincronia. Com a introdução do JavaScript assíncrono, usando promises, asins, await, as funções podem ser usadas para trabalhar com chamadas de API, leitura e gravação de arquivos, e outras operações que não bloqueiam a execução do código. Implementar algoritmos e lógica de negócios. Funções são essenciais para implementar algoritmos e lógica de negócios em um programa JavaScript. Essas são apenas algumas das principais funções das funções em JavaScript. Devido à sua versatilidade, as funções desempenham um papel fundamental no desenvolvimento web e em muitos outros aspectos da programação com JavaScript. O vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de curtir o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal.